Fala pessoal, esse é o Colmeia Talk, o podcast dos estúdios Colmeia. Os estúdios Colmeia, que é o mais novo estúdio para a produção de conteúdo aqui em Fortaleza. Então, se você quer conhecer mais sobre nosso espaço, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Gente, e hoje aqui no nosso podcast, eu tenho o prazer de receber um cara que ele tem, e eu vou falar no podcast, tá bom? Um significado muito importante para a minha vida, um detalhe que eu acho que ele lembra, mas ali pro meio, pro final, a gente vai conversar sobre isso. Eu quero agradecer demais a presença do Rômulo aqui conosco. Rômulo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto, cara. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Ser chamado para participar de um programa, de um podcast assim, é muito bacana, sabe? Então, só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade e vamos conversar aí, né? Vamos sim. Rômulo, jiu-jitsu, faixa preta, professor há alguns anos, mas eu quero saber um pouco do Rômulo antes disso, certo? O Rômulo ali quando ele era criança, certo? Na adolescência dele, qual era o sonho do Rômulo? Pronto. Já era seguir isso? Já praticava o esporte nessa época? Ou o Rômulo tinha algum outro sonho? Vamos lá. Eu comecei a praticar luta com 4 anos de idade. 4 anos de idade, né? Então comecei a praticar karatê através do meu pai. Uhum. Meu pai começou a treinar karatê, aí foi numa academia lá do bairro, lá que tinha, pertinho lá de casa, e ele começou a treinar e ele me levou. Meu pai sempre me levou para todo lugar que ele ia, né? A gente sempre foi meu parceiro assim. E ele me levou para assistir a primeira aula dele. E aí, quando terminou a primeira aula, eu lembro que a gente lembra essas cenas quando criança, né? E eu lembro dessa cena que eu fiquei sentadinho assim lá e tal, meio que brincando ali. Quando terminou a aula, ele perguntou se eu queria treinar junto com ele, né? E aí, eu, 4 anos de idade, lógico, né? Eu queria. E aí, comecei a treinar em 97, né? Comecei a treinar karatê e treinei karatê durante toda a minha infância ali até a adolescência, né? Então, assim, toda a minha infância, toda a minha adolescência, tudo teve luta envolvido. Uhum. Né? Sempre ali teve a luta envolvida, o karatê no caso, né? Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, né? Aí eu sempre conversava com eu já era faixa marrom de karatê, né? Uhum. Meu pai já era faixa preta e meu pai dava aula na comunidade também, tinha uma academia lá onde ele tinha os alunos dele. E aí surgiu ali aí também era mesmo na época do Pride, do UFC, né? Uhum. Então o Pride, não sei se você sabe qual é esse evento, né? O Pride do Japão, né? Mas é um evento muito conhecido, na época concorrente do UFC, mas esse evento não existe mais. E tinham vários brasileiros que eles lutavam esse evento, assim, né? Então era um evento muito conhecido. Uhum. Então nomes como Rodrigo Minotauro, né? Rogério Minotouro, Anderson Silva, né, Vanderlei Silva, né, esses nomes grandes que a gente conhece da luta, assim, lutaram esse evento, e a gente assistia, meu pai alugava fitas VHS, né, e a gente assistia, e eu achava bacana demais aquilo ali, e a gente começou a perceber que tinham muitos lutadores, principalmente o Minotauro, que eu era fã dele naquela época, né, que ele tinha um jiu-jitsu muito refinado, né, e aí meu pai começou a conversar comigo, quando tu tiver um pouquinho mais velho, eu vou te colocar pra treinar jiu-jitsu, pra poder ali saber lutar em pé, lutar no chão, porque karatê luta em pé, né? Uhum. E aí vou te colocar pra treinar jiu-jitsu pra tu aprender a lutar os dois e tal. Cara, aí que teve um tempo que eu parei de treinar karatê por causa de uma pequena lesão que eu tive. Parece 1 mês, 2 meses, e nesse intervalo de tempo, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Uhum. E desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu não voltei mais pro karatê, e também nunca parei mais de treinar jiu-jitsu. Então, desde que eu comecei a treinar, lá em 2007, lembro como se fosse hoje a data, dia 26 de novembro de 2007, foi a minha primeira aula de jiu-jitsu, né? E de lá pra cá, eu nunca parei de treinar e estou aí até hoje, né? Então, toda a minha infância e toda a minha adolescência, ela teve luta no meio, né? Porque eu comecei a treinar, tinha 4 anos de idade, então sempre teve esse sonho de ser lutador, sempre teve esse sonho de passar pra alguém, né? Esse sonho ali de viver da luta, né? De ser um lutador profissional, de ser professor, né? Vai fazer, então, 17 anos de vida do jiu-jitsu. Dia 26 de novembro agora, 17 anos, né? Quase 20 anos aí. Dentro do tatame do jiu-jitsu aí, né? Mas na luta, desde os 4 anos de idade. Né? O karatê, de alguma forma, ele te auxiliou? Tem alguma coisa que possa ajudar pro jiu-jitsu? Assim, são 2 artes marciais totalmente diferentes, né? Uhum.
totalmente diferentes. Mas hoje em dia, como professor de luta, professor de educação física também, a gente entende que a luta ele é um ato de oposição, né? Então é eu contra o meu adversário, eu contra você. Então assim, pode ser que eu não vou dizer que me ajudou, porque o refino técnico é totalmente diferente. No karatê é uma luta em pé, uma luta de média distância, onde eu tenho que me deslocar para poder te encontrar, e o jiu-jitsu ele é uma luta de curta distância, né? De grappling, onde a gente precisa encostar um no outro, né? Então preciso ter ali o contato. Mas entender que é um ato de oposição, né? Entender que eu tenho que conquistar espaço, pode ser que tenha me ajudado. Na época eu não tinha essa visão que tenho, essa percepção que eu tenho hoje, né? Mas hoje, depois de um tempo, assim, eu creio que tenha ajudado, sim. Minimamente, mas tenha ajudado. Pode ser que tenha ajudado, sim. Eu lembro que eu desenvolvi bem rápido, né? Eu desenvolvi bem rápido, já conseguia fazer alguns movimentos nas primeiras aulas, assim, entendeu? Né? Mas eu queria ter ajudado, minimamente, mas tem ajudado, sim. O Rômulo de 2007 já se imaginava dono de uma academia de jiu-jitsu? Cara, sim, ó. Sim? Sim. Massa. Sim, porque eu já lutava antes, né? Então eu tinha o sonho de viver da luta, né? Eu tinha o sonho de viver da luta. Tinha o sonho de não vou dizer da forma que é hoje, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né, cara? A gente faz vários desenhos, existem vários projetos ali no meio do caminho, né? Não sei se você é um lutador profissional, vou sair do Brasil, não sei se eu vou estar na minha cidade, vou estar em outra cidade. São várias coisas que vão passando na nossa cabeça, mas eu sabia, né, que de alguma forma eu queria fazer aquilo pro resto da vida e queria passar para outras pessoas, entendeu? Não sei dizer se eu seria professor naquela época, eu não sei dizer se eu queria ser professor, mas que eu queria sim viver de aquilo, queria fazer com que aquilo fizesse parte da minha vida para sempre ali, eu posso dizer que sim. Né? E quando, acredito que numa parte do caminho, né, você foi lá, se formou em educação física, e hoje você também é professor, né? Isso. É escola municipal? Sou. É assim, eu vou contar a história ali, né? Contei pra nós. Eu comecei a treinar jiu-jitsu ali pros 13, 14 anos, né? E eu não, 14 anos, né? 14 anos. Fazia o primeiro ano de ensino médio, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí eu fiz ali todo o primeiro ano, pá, né? E aí vem aquela indecisão, o que é que eu vou fazer na faculdade, né? Só que, cara, eu já praticava esporte muito, né? Desde comecei a treinar karatê com 4 anos e eu gostava muito de natação também, né? Então eu nadava e competi em natação também, né? Então eu cheguei a viajar para competir em natação, né? Então assim, eu gostava muito do esporte, né? Nunca fui do futebol, eu sou aquele cara que nunca fui do futebol, nunca fui do... né? Hoje em dia eu gosto muito de basquete, gosto do vôlei e tal, mas nunca fui aquele cara do futebol, mas eu gostava da luta, eu gostava da natação, do atletismo, eu achava muito bacana assistir. Então quando eu cheguei no terceiro ano, né? Eu gostava muito da parte de cálculo também, da questão de estudar e tal, né? Cálculo, matemática, física, né? E queria fazer engenharia e tal, mas eu não tenho outra opção, assim, na minha dúvida eu não vou fazer educação física. E aí fazer educação física bacharelado ou licenciatura, né? Eu gostava muito da minha professora de educação física do colégio, né? Eu estudava no colégio militar, a professora Anastácia, que era a minha técnica de natação, né? Então, assim, por referência a ela, por gostar ali e tal, né? De ver aquilo, aí eu não, vou fazer licenciatura para dar aula na escola, né? E aí eu fiz a licenciatura e passei lá na UFC, né? Passei na Universidade Federal e fiz educação física licenciatura, né? Terminei minha faculdade de educação física e aí assim que eu terminei a faculdade, em 2015, eu fiz o concurso para professor efetivo, né, da rede municipal, aqui da SME, e aí hoje em dia eu sou professor, desde 2016, né, estou na rede e sou professor de escola, né, professor ali do chão de escola, como a gente diz, né, de sexta a nono ano na Prefeitura de Fortaleza, lá no Bom Jardim. Escola Sebastião de Abreu. Essa aqui vai para os teus alunos. Qual é os alunos mais difíceis? Ou da escola ou do jiu-jitsu? Da escola, viu, velho? Eita aí vocês, pessoal. Da escola, viu? Melhorem, viu, gente? Amo vocês, mas
Por favor, viu? Não, mas é da escola, né? Porque assim, todo mundo que chega no jiu-jitsu, ele vai chegar lá porque ele quer. É muito difícil, é muito diferente você dar aula para alguém que ele precisa... os alunos não entendem isso, né? Eu não vou dizer que é porque não quer. Não vou dizer que é porque não quer. É muito complicado você dizer que um aluno que estuda na escola, ele não quer fazer aquilo, né? Não, mas ele tem que... Aquilo faz parte do processo da vida dele, Exato. Né? Então, assim, é diferente de eu dar aula para alguém do jiu-jitsu. Porque quando alguém vai para minha academia de jiu-jitsu, ele escolheu estar lá. Entendeu? Então, quando ele escolhe estar lá, ele se doa mais, né? Ele se entrega mais, entendeu? Então, essa questão da opção, né, de escolher estar lá, né, de tirar do bolso, né, eu vou tirar aqui, eu vou investir nisso aqui, né, traz muito aquela questão do valor, né? Eu valorizo aquele lugar que eu estou, né? Então, a gente sabe que na escola, né, vários alunos são bons, maravilhosos, mas também tem aquela galera que... Dá um pouco de dor de cabeça, né? Dá um pouco de dor de cabeça, né? Mas a gente ama todos, né? Com certeza. Com certeza. O que veio primeiro? Eu posso chamar de academia de jiu-jitsu? Escola, academia, escola, né? Então... foi a escola ou a sua aprovação no concurso? Pronto, foi a minha aprovação no concurso. Na realidade, eu e a Marinette, a gente casou, e aí eu sempre tive o sonho de dar aula de jiu-jitsu, né? De ter ali o meu espaço. E quando eu fazia faculdade ainda, eu não era faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu era faixa roxa nessa época. Eu já era instrutor, né, assim, na minha academia e tal, e aí vou botar um espaço para mim dar aula de jiu-jitsu. E aí, cara, eu tive várias experiências de montar espaços, né, onde eu dava aula, e aí eu conquistei meus primeiros alunos e tal, lá em 2012. Eu já conquistei meus primeiros alunos, né, nesses espaços que não eram meus. Eu alugava, fazia parceria com a academia de musculação, né, e aí eu ia dando aula nesses lugares. E aí, por exemplo, eu dei aula num ponto que era de um familiar meu, né, de um tio que já é falecido. E aí, quando eu tava engrenando, assim, quando eu tava conquistando alguns alunos, aí ele precisou do ponto. Aí eu tive que ceder o ponto, pá. Aí a gente transferiu, né, saímos desse ponto que era do meu tio e a gente fechou parceria com a academia de musculação. E aí eu montei o espaço lá na academia de musculação. Eu tinha um tatame, e aí eu desmontei meu tatame lá no espaço do meu tio e montei o meu tatame no espaço da academia de musculação. E aí, quando tava dando certo, os alunos engrenando a academia, a gente vamos transferir o ponto e lá e tal, e não vai ter espaço para o jiu-jitsu, porque a academia é reduzida. Aí eu já tive que desmontar ali e dar uma atrasada nesse sonho. Aí depois de alguns meses, aí eu fui para outra academia de musculação, aí lá também não deu certo. Aí eu vou parar de dar aula aqui por um tempo, vou direcionar esses meus alunos para a academia do meu professor ou para algumas academias próximas que tem aqui, né, e aqui perto de casa, né? Então, alunos meus muito antigos foram treinar com alguns amigos, né, ou alguns foram treinar com o meu professor, né? E aí eu fiquei só treinando durante um bom tempo, né? Quando eu já era faixa preta, né, eu parei de dar aula em 2014. 2012 a 2014 eu fiquei nessa transferência de lugares, né? E aí parei. 2 anos ali, 14, 15, e só fiquei competindo, né? Na faixa marrom. Peguei faixa preta. Na faixa preta, aí eu já estava concursado. E eu também trabalhava num projeto no Bom Jardim, né? Dentro lá da comunidade do Bom Jardim, que eu era coordenador desse projeto, né? Eu trabalhava meio período na escola pública e trabalhava meio período nesse projeto social onde eu era coordenador. E agora eu vou, como eu sou coordenador aqui, eu tenho um pouco mais de poder, existe mais a liderança, a gente tem mais uma liberdade, eu vou colocar o jiu-jitsu nesse projeto social onde eu estou trabalhando. E aí eu comecei a dar aula de jiu-jitsu nesse projeto onde eu estava trabalhando. E ali eu consegui dar aula de 2016 até a pandemia, né? 18 de março de 2020, né? Onde foi a pandemia. Então eu dei aula, né, nesse lugar de 2016 até 2020 ali. E ali alguns alunos que treinam comigo na Infinity hoje, né? Eles treinavam nesse projeto social. Mas por que eu contei essa história? Porque
por causa dessas intercorrências, né, de ter que parar de dar aula em algum lugar, né, de pedir o ponto, vou na academia de musculação, tem transferência e tal, surgiu na minha cabeça assim, a minha esposa falou, você vai parar de dar aula nesses lugares e você só vai dar aula quando você tiver um lugar fixo. Esse lugar aí foi na época do projeto social, né? A gente aqui é um lugar fixo, eu acho que ninguém vai interromper, você tá trabalhando aqui, eu também tô trabalhando aqui, então a gente vai dar super certo aqui. Tanto é que eu parei de trabalhar no projeto e continuei dando aula lá. Então foi super tranquilo. Só que eu estudei para passar no concurso, para poder eu ter crédito. A cabeça da gente é totalmente diferente hoje, né? A gente estuda um pouquinho mais de finanças, a gente entende, mas na minha cabeça eu tinha que passar num concurso público para eu poder ter crédito consignado, para poder fazer um empréstimo e montar minha própria academia, para não precisar mais ficar dependendo de ponto alugado, de ninguém, eu ter que acontecer isso, né? E foi isso que aconteceu. Eu passei no concurso, e aí quando eu passei no concurso eu comprei um terreno, né? E aí construí minha casa e já construí preparada para poder montar aquele galpão embaixo, que é a Infinity, né? Que é a academia que nós temos hoje. E daí veio aí depois, né, lá em 2020 que surgiu o CT Rômulo Leandro, que ainda não era Infinity, né? Então lá em 2020 que foi que surgiu a nossa academia, né? A academia que é o que nós temos hoje, né? Que é o que nós temos hoje. Então, o cronograma, né, a cronologia foi essa, né? Eu passei no concurso para poder ter capital, ter empréstimo, né, ali, ter crédito, né, para poder construir minha própria academia. Mas eu já estava dando em aula em alguns lugares antes, né? Então, eu passei no concurso, aí depois eu fui ali, depois de uns 4 anos, aí eu consegui o capital, né? E a gente construiu a Infinity, a Infinity não, na época o CT Rômulo Leandro, né? Que é como a gente chama hoje ainda, em 2020, né? Em alguns momentos da tua fala, você citou a sua esposa. Sim. Ela foi realmente uma apoiadora, né? Ela é, na verdade. Ela né? Ela, a Marinette é incrível, sempre me apoia em tudo. Minha esposa é minha parceira. Eu falo isso porque é muito importante, né? Para um profissional como você, por exemplo, e é um empreendimento o que você tem em mãos, ter ali um suporte familiar para ajudar, para galgar junto, para caminharem juntos. É mesmo, assim. Quando eu ouço histórias assim, eu acho muito bacana. Ela me apoia sempre, né? Sempre me apoiou. Né? Porque é um projeto de vida nosso, né? A partir do momento que a gente casa, cara, os projetos eles não são mais projetos individuais, né? É um projeto da família, né? Então minha esposa sempre esteve presente, né? E ela sempre apoiou todos os lugares assim que eu dei aula. Desde o primeiro lugar, né? Desde a primeira vez onde foi um projeto na igreja, lá na igreja de Portugal, né? Quando eu comecei a dar aula e experimentei dar aula, ela já estava junta lá, já estava presente. Né? E ela sempre, cara, inclusive investe assim, entendeu? É a pessoa que mais me cobra. Né? Todo dia ela, o recado da graduação e tal, isso aqui, já mandou recado no grupo, ela me cobra isso, entendeu? Então é uma parceirona mesmo, se não fosse ela, não existia esse lugar não, sabe? Top, massa demais. Rômulo, eu posso estar enganado, mas nesse tempinho aí também teve alguma coisa de hamburgueria? Teve, né? Porque assim, a gente, quando eu fui montar a Infinity, a gente estava na pandemia, né? Nós estávamos na pandemia. Porque a história lá da academia foi o seguinte: quando eu passei no concurso, surgiu ali o terreno para comprar, né? E a gente comprou um terreno parcelado. Demos a entrada e a gente parcelou o terreno. Só que aí, beleza, estamos pagando o terreno. Só que quem sabe passa no concurso, mas não é um salário, um salário convencional. E ainda mais eu que trabalhava meio período, entendeu? Então, eu ganhava ali R$1.800. R$1.800, como é que você paga uma construção? Como é que você faz um empréstimo, né, para poder pagar uma construção? Eu vou fazer um empréstimo, eu vou ver como. Não tem, não dá, né? Entendeu? Então, assim, com muita luta a gente terminou de pagar o terreno. Depois que a gente terminou de pagar o terreno, aí a gente foi começando a fazer, a gente foi no banco, foi começando a pegar os valores pra gente poder começar a construir nossa casa. E aí pegamos e a gente começou a construir nossa casa, começamos a construir o prédio. E aí, o que foi que a gente fez? Rapaz, a primeira academia ou a primeira nossa casa? A gente não tem canto pra morar, a gente tava morando numa casa alugada da irmã dela, entendeu? Não, vamos primeiro terminar a nossa casa. E aí nós terminamos a nossa casa. Só que ficou, cara, assim, a estrutura embaixo, somente a estrutura, toda no tijolo e sem piso embaixo, né? Tava ali aquele esqueleto embaixo que tava sustentando a nossa casa em cima. E a gente morou lá a gente se mudou em 2019, moramos lá durante 1 ano, né?
Aí veio pandemia. Pandemia, todo mundo em casa. E eu dando aula home office ali, né? A gente sabe que quando dá aula no home office, a gente tinha ali um intervalo de tempo maior em casa, né? Então, ficava mais ocioso ali e tal, né? Muito trabalhoso, que todo mundo estava se descobrindo na internet ali, né? Mas de como trabalhar home office. Aí eu, Marinete, agora eu acho que chegou o momento da gente fazer academia. E aí, surgiu uma oportunidade de um créditozinho que a gente pegou, mas, Flávio, era assim... R$4.000. Só isso. E eu tinha que puxar piso, rebocar todas as paredes, fazer uma laje, comprar tatame, pintar todas as paredes, fazer 2 banheiros. Não dá pra fazer 4... Não dá. E aí, cara, a gente fez eu peguei esse crédito de R$4.000 na época e a gente começou a fazer a laje. Aí o meu pedreiro lá, que é o seu Messias, que tá trabalhando inclusive hoje lá no projeto da gente lá, ele conseguiu lá e ele resolveu muito rápido, sabe? Aí eu olhei, cara, o seu Messias vai desenrolar isso aqui rapidão. Aí quando foi da fé, eu fui lá no depósito, passei mais um cartão de crédito. Aí veio mais um material. Aí eu, não, vai dar certo. Eu vou fazer aqui até onde der, até onde não der mais é onde eu vou. Aí comecei a fazer. E no meio desse processo, eu vi que eu tinha que ter algum recurso a mais, né? Uma renda extra. É uma renda extra. E aí, no meio da pandemia, todo mundo dentro de casa, eu sou fofinho, né? Assim, né? Eu sou bem fofinho, né? Gosto muito de comer, viu, gente? Eu gosto de fazer receita. Eu descobri que eu sabia cozinhar. Olha aí. Né? Descobri que eu sabia cozinhar e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era lanche, né? Hambúrguer... sanduíche no pão árabe e tal, né? E fazia alguns bolos, sobremesas, pudins e tal. Aí eu conversei com a Marinete, vamos... Aí teve um dia que eu fiz uma hamburgada assim para um grupo de amigos, né? E o pessoal, isso aqui é bom, cara. Se tu vendesse, a galera comprava isso aqui, viu? Semente, né? Ideia na cabeça. Beleza. No outro fim de semana eu fiz de novo só pra gente assim em casa, né? Jantar assim da noite, né? Aí a sobrinha da Marinete tava lá e ela... Tio, se eu só vender isso aqui, outra pessoa. Quando ela saiu lá de casa, Marinete, eu vou ali, numa loja lá embaixo, eu vou comprar um material e vou fazer isso aqui pra gente poder vender. Tu tem coragem? Eu tenho coragem. Rapidão, fui lá, baixei alguns aplicativos, né, de tipo InShot e tal, Canva, essas coisas assim. E aí comecei a fazer um layout de uma coisa e criei uma loja chamada de Sensei Burger. Sensei porque... era do jiu-jitsu, né? Na minha carteira de professor ali e tal, mestre, né? E aí eu criei a Sensei Lanches, porque a gente trabalhava com lanche, né? Na época eu vendia hambúrguer no pão bola, no pão árabe e tal, né? E tinha bolo e tal também, e tudo no delivery, porque eu não tinha ponto, né? Eu fazia na minha cozinha, embalava tudo direitinho ali e tal, comprava embalagem e tal, fazia tudo, e delivery. Quem é que fazia o delivery? Eu. Também. Na minha moto. Caramba. Então, Marinete, cara, foi uma parceirona. Meu amor, lhe amo. Muito obrigado por tudo, viu? Fica aqui a declaração. Registrado, tá? né? Registrada. Tá? Então, assim, o que acontecia? Eu criei essa hamburgueria, né? Eu comecei a criar esses lanches para poder me dar uma renda a mais, me livrar uma diária de um pedreiro, comprar um material a mais. E aí essa loja de lanche começou a pegar uma proporção maior. E se transformou numa hamburgueria de hambúrgueres artesanais, que eu aprendi a fazer também no meio do caminho. E aí mais sofisticado, um pouquinho mais caro e começou a render um pouquinho mais. E foi mesmo no boom das hamburguerias, né? Entendeu? Então, assim, estudei, fiz curso de hamburgueria, estudei como colocar no iFood, colocamos na plataforma do iFood na época. Nossa. Abrimos um CNPJ para poder colocar no iFood, né? E, cara, dava certo. Todo dia eu tinha a grana do pedreiro, todo dia eu tinha... E me ajudou bastante, sabe, assim. Até que chegou o ponto que eu tava finalizando a obra. Estava finalizando, porque a obra demorou alguns meses, né? E assim, chegou o ponto que eu tava finalizando a obra, eu tinha que me dedicar mais ali, porque já tinha coisa que dependia de mim e não dependia só do pedreiro, montar tatame, comprar estrutura, fazer planejamento de aula, desenhar como é que ia ser a organização das aulas, questão do marketing, iniciar o marketing para poder atrair crianças, atrair adultos e tal, né? E aí eu
teve um dia que eu tive que cara, eu tenho que fechar a loja porque se eu isso aqui é legal, mas eu não vou conseguir manter os dois. Não vou conseguir me dedicar ao trabalho da academia, sendo que eu já tenho trabalho da prefeitura. Não vou conseguir ficar com 3 coisas diferentes, 3 trabalhos diferentes. Então... E a paixão pelo jiu-jitsu era de ter academia. Não tem como, né? Pra mim não tinha nem como competir. Sempre foi a ideia de ajudar, de dar suporte financeiro para poder aquele projeto maior que era a academia, né? Então foi essa história da Sensei Lanches, né? Sensei Lanches, depois Sensei Burger, que a gente criou para poder dar suporte financeiro na construção da academia. Cara, e ajudava. Todo dia tinha 300, 400 reais, que eu já comprava o material, já pagava o pedreiro, entendeu? Teve semana, cara, assim, do pedreiro dei trabalhar a semana inteira e eu sem a grana dele, aí chegava sexta-feira, dia dos namorados, ó. Criava uma promoção pra e vendia, aí o carro livre aqui o dia do pedreiro, aí pagava a semana dos caras. Mas foi bom, foi bom. E eu lembrei da hamburgueria, agora eu vou falar a história, né, de como eu conheci o Rômulo, porque eu tava vendendo paçoquita no sinal, ali na... Madeireira Giovanni. Na Emílio de Menezes com a perimetral. Exatamente. E aí, o Rômulo passou lá, né, comprou, falou comigo, né? Eu tava com a plaquinha lá, né? Quero ser empresário, tudo tem um começo. Isso. Acho que você até bateu uma foto, postou nos stories, fez os stories, né? A gente se seguiu ali no Instagram na hora, né? Exatamente. E isso ficou marcado ali pra mim, né? Alguns anos depois, passei a me congregar na igreja onde o Rômulo se congrega, né? E até hoje aquelas palavras do Rômulo, né? De insistir que tudo ia dar certo. Aí você falou sobre a hamburgueria, naquele momento ali do sinal ainda fechado, e você falou, a nossa academia, eu tava lá com a hamburgueria, e aí ajudou muito pra nossa construção, então vai dar tudo certo e tal. Então eu quero te agradecer demais, porque essas palavras, viu, estão no meu coração até hoje. E é um prazer demais. Quando surgiu aqui a nossa ideia do estúdio, eu sempre falei pro Daniel, cara, vamos trazer o Rômulo, porque ele tem uma participação na história que eu ainda estou construindo, e ele tem uma história incrível, que a gente vai continuar aqui, né, conversando. Só queria deixar isso registrado também, esse agradecimento a você. Rômulo, aí iniciou ali o CT Rômulo primeiro, né? CT Rômulo Leandro. CT Rômulo Leandro. Eu acredito, né, pela sua caminhada já ali no jiu-jitsu, que você já tinha um público para levar lá pro CT ou não? No começo era aqueles gato pingado, pouca gente. Vamos lá. A gente estuda um pouquinho mais agora de empresa, né? De clientes, leads, né? O que é que a gente vai conquistar, qual o perfil da minha empresa, qual o perfil do meu público, qual o perfil do meu lead, né? E o que acontece? Eu não sabia nada disso. Eu pensei que eu ia abrir a academia, ter 300 alunos e eu ia render 18 mil, 20 mil reais no mês, entendeu? Então, eu ia ficar rico ali do dia pra noite, né? Um sonho. Só que não é assim não, velho. Não é assim não. Primeiro que a gente abriu num local onde o ticket é baixo, né? E nós abrimos na periferia. A gente abriu uma academia na Grande Portugal. Então, primeira coisa, o ticket é baixo. Outra coisa, quem é que sabe que a minha academia tá lá? Né? Como é que é? É só a galera do meu Instagram que me seguia, mas quantas pessoas que moravam ali na minha rua me seguiam? Né? Outra coisa, eu tinha alguns alunos, mas esses alunos eram de onde? De um projeto social de kimonos doados que não pagavam mensalidade. Então aconteceu que quando eu abri a academia, eu estava liso, porque eu gastei todo o meu dinheiro em obra. Eu não entendia de marketing, de captação, né, de estratégias de financeiras. Hoje em dia, você vai ver uma academia anual, por exemplo, a gente vai... Já tô falando aqui pro pessoal da Infinity que a gente tá em obra, tá? A gente vai ter uma camisa, né? A gente vai lançar uma camisa promocional para esse evento e você vai conseguir comprar a sua camisa, né, da Infinity. Você vai adquirir a sua camisa da Infinity, né, pra ajudar na obra e você ficar ali padronizado, lindo. Você já é lindo, aí você vai estar com a camisa da Infinity e vai ficar mais bonita ainda, né? Já vi que começou a aprender no período aí, né, a vender, né, que o homem já tá mestre em vendas, então, hein? Assim, você... a gente não sabia disso, né? A gente não sabia nada disso. Então, aconteceu que eu abri a academia
não tinha aluno. Não tinha aluno. Não tinha aluno. Hoje em dia eu sei que se eu vou fazer uma inauguração de uma academia, eu já tenho que começar a vender meses antes. E já ali fazendo plano anual, pacote. E eu não sabia disso. Então quando eu abri, cara, não tinha aluno. Não tinha aluno. Quem é que tava comigo? Eu abri no dia 14 de setembro de 2020. É bom de data também, né? Cara, só porque são datas marcantes pra mim. Foi muito marcante pra mim. Então, assim, o dia que eu abri minha academia, pra mim é como se fosse um aniversário. Né? O dia que eu fundei a Infinity, né? Por incrível que pareça, nesse sábado agora, a gente completou... No sábado não, no domingo, no dia 3, a gente completou 1 ano de Infinity. 1 ano de Infinity. Né? A gente completou um ano de Infinity. E amanhã a gente vai estar fazendo um aulão lá na academia de aniversário, com bolo, né, e tal. Eu gosto muito faz parte da cultura da nossa escola, né, essa questão de celebrar mesmo, da união, assim, sabe? Então, assim, eu não tinha aluno, e aí, cara, eu apanhei muito pra poder aprender a fazer isso, né? Pra poder aprender isso. E assim, os primeiros 15 dias, eu dei aula de graça porque não tinha aluno. Era no meio do mês, eu não sabia vender, eu não sabia usar a maquininha do cartão de crédito ali e tal. A galera, eu só posso pagar no começo do mês. Tá certo, tá bom. E, então, esse começo eu apanhei muito. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem processo de venda, né? Hoje em dia já tem plano mensal, plano semestral, plano anual, né? Plano recorrente. Quanto tempo demorou pra engrenar realmente ali o... Para engrenar, eu vou ser bem sério contigo, que esse ano foi quando eu comecei a ver que engrenou. Amém. Esse ano eu comecei a ver que engrenou. Eu acho assim que esse ano foi um período de aprendizado, e esse ano eu comecei a dar os primeiros passos, assim, né? Né? Esse ano eu comecei a saber que eu tinha que estipular uma meta de alunos, né? E depois dessa meta seria melhor assim, entendeu? Então a gente deu o primeiro passo. Eu vou dizer para você que nós demos o primeiro passo. Hoje em dia a gente conseguiu se consolidar. Hoje em dia eu já entendo um pouco mais da questão organizacional, né? A questão das estratégias, o que é que a gente tem que fazer, né? A questão de estrutura, né? Isso aqui eu tô falando tudo de administração mesmo, processo de venda, de administração do que é que segura a empresa, né? Do que é que mantém a empresa ali funcionando, né? Que na época eu não entendia nada. E para você aprender isso, ninguém aprende isso em um mês. Não tem como. É realmente ali quando você já tem a empresa funcionando, é realmente ali no teste, né? Vou fazer isso, não vou fazer isso. O marketing que eu vou fazer é esse, e não esse. Esse aqui deu certo, esse aqui deu errado. É realmente testando, né? Então, exato. Eu acho que esse ano a gente começou a entender como é que funciona a máquina. Nós estamos no 4º ano, né? A empresa vem ali vem sobrevivendo, vem ganhando notoriedade dentro do cenário do jiu-jitsu, as pessoas vêm conhecendo, a gente vem aumentando o nosso número, de alunos. Hoje em dia eu já tenho alguns colaboradores. Nesse período deu para aumentar o ticket também? Deu para aumentar o ticket, não tem como ficar no meio. Não teria como. Mas a gente conseguiu aumentar o ticket porque eu comecei a entender que eu aumento o ticket de acordo com o que eu ofereço para essas pessoas, né? Então a gente vem oferecendo um pouquinho mais e vai aumentando o ticket. Ainda não é o que eu espero, né? Mas é bacana, dá pra poder manter direitinho. Show de bola. Show, Rômulo. Compreensivo. Cara, e aqui agora a gente vai entrar no nosso quadro. Já a gente continua, certo? Falando aí sobre a sua trajetória, sobre a Infinity, né? Quero tocar falar contigo sobre a Infinity. Mas o nosso quadro aqui, que a gente faz com todos os nossos convidados, que é o é ou não é, certo? Ou como diz o cearense, é ou não é? E aí eu vou te fazer a pergunta, pode responder ali, né? Tranquilo. Qual é a sua visão sobre isso? Tem algumas perguntas aqui que elas são um pouco voltadas ali para você responder, que acontece muito nas academias, né? Nas escolas, e umas um pouco polêmicas. Tá bom. Certo? Aí vamos ver o que é que o Rômulo tem para dizer pra gente. Primeiro, isso aqui é clichê, todo mundo fala sobre isso, né? É ou não é? Todo faixa branca
acha que vai ganhar de todo mundo nas primeiras semanas? Lógico. Contigo foi assim também? Sim. Não, cara, mas assim, a gente fala brincando, né? Mas na realidade, pelo menos o público que chega muito lá na academia são pessoas que nunca treinaram jiu-jitsu, né? Uhum. Eu busco muito essas pessoas, né? Que nunca treinaram jiu-jitsu. Então, é uma coisa muito de incertezas, né? Eu não sei fazer e tal. Aí depois que pega um pouquinho de confiança, aí melhora. Mas depende muito da pessoa, viu? Depende muito da pessoa. Uhum. Né? Depende muito da pessoa. Mas os faixa branca quando chega, já chega... É assim que acontece? Tem a cultura, o pessoal diz que é isso. Lá na academia eu tenho um que é desse jeito. Ele vai saber que quando ele assistir aqui, ele vai saber que é ele. Ele vai saber que é ele, né? Mas aí vai muito da cultura do local, cara. Vai muito da cultura do local. Muito da cultura do local. Mas o pessoal começa a estar fazendo um bocado de mesmo de faixa branca, né? Mas porque todo mundo tem sonho, né? Eu tinha um sonho pra mim. Terminava o treino, vai no banheiro ali, aí fica mó tempo ali vencendo o UFC, assim, sabe? Tem uns memes que o pessoal faz, né? Tá demorando tanto no banheiro 2 horas, como se eu tivesse vencendo o UFC, tivesse vencendo o campeonato, né? A gente sonha, né? O cara é sonhador, né? Verdade. Outra pergunta aqui do El não é, certo? Isso aqui eu ouvi há umas 2 semanas atrás. Eu vou levar isso aqui pro Rômulo responder e eu quero ver qual vai ser a resposta dele. É ou não é? O jiu-jitsu está ficando elitizado? Não, na realidade o que aconteceu é que agora ele atinge todas as classes, né? Atinge todas as classes, né? Existe o jiu-jitsu... É porque assim, é uma palavra muito elitizada, é como se ele fosse classicista, né? Só fosse principalmente pra elite, mas não existe isso não, cara. Não existe isso não. A minha própria academia é uma academia que é localizada dentro do subúrbio, é localizada na Grande Portugal, né? A gente acabou de dizer que a gente tem um ticket médio baixo, não é um ticket médio alto, né? Um dia eu terei uma academia, e já está nos planos, já está escrito, eu terei uma academia de alto padrão, localizada em um lugar, né? Classe A de Fortaleza, onde a gente vai cobrar um ticket alto. Hoje em dia não é essa a realidade, mas a Infinity vai ter, né? O que acontece, cara, hoje em dia existem crianças de projeto social, né? Que praticam jiu-jitsu. Existem pessoas que praticam jiu-jitsu que têm mais condições financeiras, entendeu? Então, assim, eu gosto de falar que o jiu-jitsu ele não tem classe, né? O jiu-jitsu não tem classe, não tem cor, né? Ele não tem gênero. O jiu-jitsu é para todos, né? E eu gosto de dizer que não é que a gente tem que fazer com que esse jiu-jitsu seja para todos. Então, existem professores que dão aula para crianças em projeto social, né? Existem professores, né? Existem professores que dão aula para crianças em projeto social, existem professores que dão, né? Em academias aí, vamos dizer assim, mais elitizadas, em lugares de poder aquisitivo maior, mas o jiu-jitsu é para todos, não quer dizer que ele seja mais elitizado. Né? Se a gente for ver, tem kimonos, existem kimonos, equipamentos de custo menor, de custo mais baixo, existem kimonos de custo mais alto, entendeu? Existem kimonos, se você olhar na internet hoje, você for pesquisar ali, no OLX, no Amazon e tal, kimono de 200 e pouquinhos reais, né? Você passar em 10 vezes no cartão e tal. E tem kimonos, cara, de marcas muito conhecidas mundialmente e que vão custar R$1.200, R$1.400, entendeu? Então, o jiu-jitsu é para todos, não quer dizer que seja elitizado, quer dizer que a gente tá aumentando e tá chegando a proporção para atingir mais pessoas, entendeu? Muito bom, muito bem explicado. Mais uma, é ou não é verdade que existe muito ego no tatame entre professores? Existe muito ego entre professor e eu vou te dizer, cara, isso é um problema. Isso é um problema. Uma das coisas uma das premissas que fazem parte da cultura da Infinity, e aí os nossos alunos podem confirmar isso, é que a gente precisa, quanto mais graduado, lá na nossa academia, tá? Eu não posso falar. Eu digo que existe muito ego entre professores pelos exemplos que a gente vê, né? Pelos exemplos que a gente vê. Entendeu? Que vão por aí, né? Mas também não quer dizer que isso é algo inato a professores de jiu-jitsu de Fortaleza.
A gente tá falando que existem pessoas aleatórias de todo mundo, né? Que tem ali o ego inflado, exacerbado por causa de uma determinada patente ou classe social, entendeu? E no jiu-jitsu, no caso, por causa da patente, da faixa preta, vamos dizer assim, né? Agora, isso não é algo específico do jiu-jitsu. Sim. Entendeu? É igual na polícia, que tem um coronel que é queixo alto, pedante. Mas também tem aquele cara, aquele coronel que fala com o soldado, e aí, soldado, tudo bem, pá. É da mesma forma, né? Eu não gosto que seja assim. Se você chegar na minha academia, eu vou lhe receber, vou apertar sua mão, vou falar com você, né? O faixa marrom vai fazer isso com você, o meu outro faixa preta vai fazer isso com você. Entendeu? Por que que a gente faz isso? Porque eu entendo que quanto mais graduado eu sou, eu tenho que servir mais. Eu tenho que servir mais, né? Eu tenho que... O ato de maior honra que a gente pode dizer é eu sair do meu pedestal lá, né? Descer ali do meu pedestal de professor, de intocável, e aplicar o servir àquele que tá chegando. Entendeu? A pessoa que nunca treinou jiu-jitsu, né? O pessoal tem um costume de, não, então pega o faixa azul ali. O professor que não tem conhecimento, que não entende o poder do toque do professor naquela pessoa que nunca treinou, entendeu? Esse professor, ele erra muito quando ele, não, então pega o faixa azul ali e faz isso aqui, entendeu? Né? Isso aí tá errando. E aí eu digo, e aí esse professor está errando, né? Ele tem que se dedicar àquela pessoa que nunca treinou jiu-jitsu. Ele tem uma experiência que, cara, o menos graduado não tem lá dentro do tatame. Então, uma das coisas que a gente fala é que quanto mais graduado você é, mais humilde você deve ser. Quanto mais graduado você é, mais humilde você deve ser. Para poder inspirar e servir de espelho para aquelas pessoas que estão chegando dentro do tatame. Entendeu? Existe, mas como eu te falei, existe, mas não é algo específico do jiu-jitsu, são pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de... o ser humano são as experiências que ele teve no decorrer da vida, né? Então, o local que ele está inserido, as pessoas que ele se relacionou, né? As experiências que ele teve na vida, os traumas, né? As coisas boas, entendeu? Então, às vezes, a gente está falando de pessoa, né? Então, o que é que essa pessoa... Às vezes, pode ser no lugar que ele esteja, pode ser no tatame, pode ser no trabalho dele, ele vai se comportar daquela forma, né? Se ele tá ali no trabalho dele, ele é um faixa preta soberbo, intocável, de ego inflado, lá no trabalho dele, se ele tiver uma patente acima de alguém, ele vai ser da mesma forma. Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é que não é algo do jiu-jitsu. É algo das pessoas, né? E quem faz isso E você meio que já respondeu a última, que seria do quadro, né? Que é ou não é? Que muitos iniciantes acabam desistindo pela cultura de superioridade de algumas pessoas que estão na faixa acima, né? Mas Sim. Isso me abre ainda a oportunidade, em cima dessa pergunta... Digo que não muitos, mas alguns, né? Alguns, né? Eu vejo você falando muito sobre a questão de cultura, né? E eu acredito que essa seja uma das razões de você estar criando realmente, né? E estar consolidando ali uma marca forte, né? Que é a Infinity. Quais são os principais pontos da cultura da Infinity que diferencia? Né? Por exemplo, um novato chega lá, você falar que ele é abraçado por todo mundo, inclusive os faixas pretas, eu acho já um diferencial. Porque realmente você tem que ter uma vivência muito maior. É muito maior não, né? Porque eu fiz jiu-jitsu poucas vezes, né? Você tem uma infinitamente maior do que eu. Jiu-jitsu deve conhecer essa realidade. Quais são os pontos principais de cultura realmente que a Infinity implanta lá para ser diferente? Respeito. Isso aí a gente vai falar dos valores, né? Os pontos principais da cultura, né? São os nossos valores. Respeito, disciplina. Respeito por quê? Porque eu tenho que respeitar o próximo como eu gostaria de ser respeitado. Então é um ambiente onde eu te respeito independente de qualquer coisa. Eu te respeito porque eu gostaria de ser respeitado. Porque você merece o meu respeito. Então, se eu for lá e vou tirar uma brincadeira contigo e te menosprezar porque você é faixa branca, te menosprezar isso, cara, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, entendeu? Então, o principal ponto é esse da nossa escola. É a questão do respeito, né?
Rômulo, mas brincadeiras existem. Claro. Brincadeiras existem, né? Brincadeiras existem por quê? Porque a gente cria vínculo de amizade. Então, cara, a partir do momento quando você entra dentro do tatame e você se relacionou comigo, né? A gente tá trocando energia, a gente criou o clima de amizade, a gente vai ter nossa brincadeira, a gente vai ali se divertir e tal, entendeu? Então, cada aluno a gente trata, a gente lida e tem as brincadeiras específicas, a gente vai conversando, né, e tal. Você tira a brincadeira com faixa branca? Tiro, lógico. Claro. Por quê? Mas aquela pessoa, ela é meu amigo, meu amigo, e a gente brinca e a gente se diverte e tá tudo certo. Então, assim, os pontos principais da nossa cultura, a questão é o respeito, a disciplina, né? Respeito, disciplina, estudo, né? Contínuo, aprendizagem contínua e o crescimento saudável. Aprendizagem contínua porque a gente tem que estar sempre estudando, né? Então a gente tem um curso de formação de professores, né? Onde a gente ministra aulas de 2 em 2 meses, às vezes de 1 em 1 mês, dependendo do nosso cronograma ali anual dos eventos que a gente participa, né? A gente faz questão desse estudo contínuo, então todos os nossos graduados eles têm isso de forma gratuita, né? E aí eu passo a instrução para ele, a gente convida professores para poder ministrar a aula para esses professores, né? Para esses futuros instrutores, os graduados, né? E o crescimento saudável. O que é o crescimento saudável? O crescimento saudável, ele não quer dizer que vai ser algo forçado. É um crescimento orgânico. A gente preza muito por isso, por esse crescimento orgânico. Não é que eu vou estar criando estratégias, né, para poder chamar e atrair pessoas que não vão fazer parte, não entendem a nossa cultura, que a gente está falando agora, não entendem os nossos processos, não entendem a nossa forma de trabalhar com o jiu-jitsu, né? E a partir daí a gente criar um laço frágil, né? Nós preferimos fazer com que através do estudo contínuo, a gente tenha um crescimento orgânico, né? Um crescimento saudável. Eu digo crescimento saudável, mas fala orgânico porque ele é um crescimento construído, né? Não é algo que eu vou ficar chamando de fora e tal, para dentro, né? Então ter esse crescimento saudável. E o nosso pastor fala muito, né? Inclusive ele falou no podcast que cultura forte expulsa corpo estranho, né? Isso. Então precisa ter uma cultura forte. Assim, ó, a gente lá na academia, a gente tem algumas regras, né? E aí chegaram, eu tava até falando, pessoal, eu não sou uma pessoa que tem um padrinho financeiro, né? Ou pessoas com muitos interesses que vêm para fazer parte da Infinity e tal. E aí a gente recebeu algumas propostas, né? De pessoas querendo fazer parte da Infinity. E aí, cara, quando eu coloco a nossa forma de trabalhar, né? Primeiro, academia limpa. Segundo, kimonos personalizados, né? Identidade visual forte. Utilização de rash guards. Segunda pele. Né? Lá na academia, o homem não treina sem... na competição, o homem treina sem a rash guard. A rash guard é aquela camisa colada, né? Que tem por dentro do kimono. Então, assim, uma das coisas que a gente faz é a utilização obrigatória dessa camisa por dentro do kimono. Né? Então, assim, rash guard obrigatória. Kimono limpo. Não pode treinar com kimono rasgado. Não pode treinar com kimono bicolor. O kimono tem azul, preto e branco. Aí o cara treina com a parte de cima azul e a parte de baixo branca. Parte preta com a parte azul. Não, aí não dá. Tem gente que faz isso, muita gente faz isso. Muita gente faz isso, eu acho horrível. E aí a gente, não pode usar kimono bicolor, rash guard por dentro do kimono, de utilização obrigatória. Sistema, a sua aula de jiu-jitsu ela tem que ser dividida em sistema avançado e sistema iniciante. Sistema Kids, você vai ter que fazer parte dos nossos estudos aqui, da nossa formação continuada, né? E tem essa taxa aqui anual que você vai utilizar para poder utilizar a marca da Infinity. O cara, tá bom, valeu. Depois a gente fala. Aí nunca mais. Tá certo. Então, assim, a gente trabalhou muito para poder chegar onde a gente tá, entendeu? Nós somos, como o pastor até falou esse final de semana, né? Que ele quer, não se importa se é uma igreja grande, né? Mas ele quer ser uma grande igreja. Né? E, cara, também muito aquilo para mim, sabe? Entendeu? Né? A quantidade vai ser maravilhoso, né? A gente chegar no patamar onde a gente quer, né? Faturando o que a gente deseja faturar, né? Podendo ajudar as pessoas, podendo ajudar, né? Atletas que fazem parte da nossa escola, né? Podendo prospectar novos lugares, assim, sem tanta... sem precisar
fazer muitas manobras assim, né? Ou sofrer bastante, né? Vai ser legal quando a gente chegar nesse patamar, né? E a quantidade traz isso pra você, né? Mas antes disso, cara, a gente quer muito ser não uma grande escola, né? Mas sim, não assim uma escola grande, né? Mas a gente ser uma grande escola desde agora, sabe? Uma escola relevante para as pessoas que treinam com a gente, para as pessoas que estão perto da gente. E essa é a nossa missão. A missão da Infinity, né, é essa, que é utilizar o jiu-jitsu, né, como ferramenta auxiliadora no desenvolvimento físico, mental, social e espiritual. Essa é a nossa missão, entendeu? Então, atingir ali a sua vida de alguma forma, utilizar o jiu-jitsu para poder desenvolver você de alguma forma. Utilizar o jiu-jitsu para desenvolver você de alguma forma. E quando a pessoa não está preparada para isso, não tem como tá junto com a gente. Então, por isso que a gente preza muito por esse crescimento saudável, né? Que é a partir do nosso trabalho duro. Eu acredito muito nisso, através do trabalho duro, nós vamos crescer, né? Não através de estratégias mirabolantes e tal, né? Aí nosso crescimento vai ser orgânico, né? E através disso, aí eu creio que vai chegar um momento onde as pessoas vão chegar mais e mais pessoas, né? Com certeza. Isso, né? Falando em crescimento, a Infinity está em expansão. Estamos em expansão. Tá em expansão, tem projetos aí. Tem. Conta aí pra gente. Assim, aí, quando a gente montou lá em 2020, a gente tinha um desenho, né? E a gente veio melhorando muito, né? Então, a gente melhorou a estrutura da academia, né? A questão visual mesmo, assim, né? A academia toda branquinha, muito bonito lá, o tatame, compramos alguns móveis e tal, né? E agora, a gente cresceu tanto, cara, as nossas turmas, que a gente o nosso tatame já não cabe mais, né? Então, a gente viu ali a necessidade de construir outra parte. E a gente começou segunda-feira esse projeto, né, de expansão da Infinity, onde a gente vai estar construindo o segundo prédio. Massa. Né? A gente está construindo o segundo prédio, né, e aí a gente vai dobrar o tamanho do nosso tatame atual do jiu-jitsu, né? E a gente vai utilizar esse tatame tanto para aulas de jiu-jitsu quanto para aulas de outras modalidades, né? E a gente também vai criar outros espaços, né? Esse prédio também vai ter outros espaços para que os nossos alunos, os familiares, amigos possam treinar também outras modalidades, né? Então a gente vai ter um espaço para preparação física, a gente vai ter uma sala onde vai ter um atendimento de fisioterapia, um atendimento de nutricionista, né? Vai ter um espaço que vai se utilizar para outras modalidades como ginástica, danças, né? Pilates de solo também, entendeu? Então, vai ser um espaço integrado assim, sabe? Onde a mãe vai poder levar o filho, fazer ali o pilates dela, o treinamento funcional, esperar enquanto o filho treina. Vai ser um espaço onde vai ter aula kids e adulto ao mesmo tempo, onde o pai vai treinar jiu-jitsu, a mãe vai treinar jiu-jitsu, vai esperar o filho enquanto ele tá tendo aula de jiu-jitsu também, né? Então essa é a nossa ideia, né, de expansão, né? Então vai ser expectativas elevadas para esse novo momento que a gente está passando aí. Eu percebo também que você fala muito, né? Inclusive você falou agora sobre turmas kids. Você até falou um pouquinho sobre isso alguns minutos atrás, mas eu queria ouvir de ti a importância do jiu-jitsu para uma criança, né? Não só o seu bairro ali, a gente conhece Fortaleza, né? Estamos aqui em Fortaleza. Então a gente sabe que a gente vive em uma cidade, né, onde alguns bairros, algumas crianças infelizmente, né, tendem a ir para um caminho que não é tão saudável. E aí o esporte, eu acredito muito no poder do esporte para a transformação. E eu queria ouvir de ti, né, quais os benefícios que o jiu-jitsu pode trazer para uma criança. Vou listar vários aqui: respeito, disciplina, autocontrole, espírito de cooperação, atividade física, anti-bullying, defesa pessoal. Anti-bullying, a gente tá falando de defesa pessoal, né? E não só de defesa pessoal, mas também saber se posicionar no que a gente fala sobre o bullying. Para crianças mais novas, desenvolvimento psicomotor, essas crianças, atenção, hábitos saudáveis, né? Tudo isso, cara, muita coisa. Muita coisa, porque hoje em dia a gente entende que o Jiu-Jitsu Kids ele é um jiu-jitsu para crianças, para desenvolver habilidades das crianças, para desenvolver o repertório motor de crianças, para desenvolver o cognitivo, para poder desenvolver o físico, para poder desenvolver o socioemocional das crianças.
né? Então a criança ela vai aprender a competir, vai aprender a perder, vai aprender a ganhar. Exato. Né? Desde o primeiro ato, ela já está começando a ter atividades de atenção, respeito e disciplina no ato de entrar no tatame. Como assim? Para poder entrar no tatame, o kimono tem que estar arrumado. Ele tem que deixar o chinelo na frente do tatame e tem que pedir permissão ao professor para poder entrar. Olha só, organização, disciplina e atenção. Ele se organizou, ele está ali atento, né? E vai pedir permissão para a pessoa, disciplina. Professor, posso entrar no tatame? Tio, posso entrar no tatame? Tio. Professor, posso entrar no tatame? Pode. Quando ele entra no tatame, ele tem que cumprimentar os colegas. Entendeu? A gente tá falando de habilidade socioemocional. Ele vai ter que falar com o outro, vai ter que apertar a mão do outro, né? Então, quando começar a aula dele, né? Quando começar a aula dele, ele vai ter que fazer ali o treino físico, né? E o treino físico, eu tô falando de treino físico, mas é o lúdico, né? Porque a criança, ela aprende brincando. A primeira coisa que o professor de jiu-jitsu precisa entender é isso. Que a criança, ela aprende brincando. Eu não posso pegar o treino adulto e replicar para a criança. É totalmente diferente, né? A criança, ela aprende brincando. Então, vai ter ali o lúdico, né? As brincadeiras, né? E a criança vai estar desenvolvendo físico. Ela vai estar ali praticando a atividade física dela. Na parte técnica, ela aprende a se defender. Ela aprende a competir. Ela aprende a lutar. Entendeu? Então, ali você vai... Se você coloca seu filho no jiu-jitsu e mantém ele no jiu-jitsu e incentiva, pode ter certeza que você vai estar construindo um filho forte. Ele vai saber lidar em situação de pressão, né? Muitas pessoas hoje em dia... É um assunto que eu não sei, mas muitas pessoas hoje em dia tem crises de ansiedade, né? Existem problemas, às vezes por não saber lidar com... Às vezes, eu não estou dizendo que são todos os motivos, mas às vezes por não saber lidar com as suas próprias emoções, né? E quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente diz isso, né? Quando você tem ali um direcionamento correto, um direcionamento bacana, numa escola com metodologia para poder fazer isso, você aprende a lidar com as suas emoções, né? Uma situação de pressão, eu tô ali, e aí eu tenho que parar, vou ter que saber resolver isso para poder voltar ali, né? Para poder tomar as rédeas da situação. É igual na luta de jiu-jitsu. Imagina o cara passou minha guarda, tá ali me imobilizando. Sobrevivência, vou sobreviver. Fuga de quadril, repouso agora. Vamos voltar a lutar agora. Normal. Então, tudo isso aqui, cara, ele faz parte do desenvolvimento da criança. Tudo isso pode ter certeza, se você colocar seu filho no jiu-jitsu, numa escola de referência, numa escola que tem metodologia, numa escola que trabalha o desenvolvimento infantil do jeito que é para ser, tá? Você vai estar desenvolvendo essas habilidades no seu filho. Respeito, disciplina, atenção, anti-bullying, hábitos saudáveis, tudo isso e muito mais, tudo isso e muito mais. Então, são incontáveis os benefícios. Verdade. Romulo, a gente tá chegando no final, tá bom? Daria para conversar muito mais com você aqui, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Show. Né? Tem algumas curiosidades a mais do jiu-jitsu que eu tenho certeza que você explanaria muito bem aqui pra gente, mas eu queria já te agradecer demais, certo? Pelo convite, por você ter aceitado o nosso convite, né? Ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui juntamente conosco, e queria agora, né, pedir para você deixar suas considerações e aproveitar nesse momento das suas considerações finais, dizer o Instagram, né, da Infinity, o seu Instagram pessoal, né, promover também a sua escola de jiu-jitsu. Show. Pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui o pessoal do Colmeia Talk, Flauber, tá certo? Queria agradecer a você que tá assistindo aqui esse momento, né? Dizer que treine jiu-jitsu, você vai ver quando você começar a treinar jiu-jitsu, você vai desenvolver, você vai se conhecer outra pessoa, você vai fazer coisas, você vai fazer coisas que você imaginava que você não era, que você conseguiria fazer, entendeu? Você vai desenvolver habilidades que você jamais imaginou, né? Então, treine jiu-jitsu. Se você quiser treinar jiu-jitsu e conhecer a nossa escola, nós somos a Infinity Jiu-Jitsu, nosso Instagram é Infinity Jiu-Jitsu CE. O meu Instagram pessoal é Romulo Leandro BJJ, tá bom? A gente funciona de segunda a sábado,
né? Temos aí vários horários durante o dia, são 3 horários durante o dia para jiu-jitsu adulto, tem mais 2 horários de crianças, né? E fica aí o meu convite a você, tá? Se você não treina jiu-jitsu, né? Vem treinar com a gente. Se você já treinou, tá parado, vem treinar com a gente. Se você já treina jiu-jitsu, faz uma visita na gente, faz uma visita. A gente gosta muito de receber amigos, a gente gosta de compartilhar o jiu-jitsu, de fazer, de passar o jiu-jitsu para as pessoas, sabe? Uhum. Cara, eu amo muito o que eu faço e gosto de compartilhar isso com as pessoas. Se ela já treina, vamos lá pra gente trocar uma ideia, tomar um café, fazer um rala, fazer uns sparrings, né? Trocar posição. Se ela já treina, não precisa ser meu aluno, não. A simples ideia de trocar o papo sobre jiu-jitsu, trocar ideias e fortalecer a amizade já é massa. Mas se você não treina, cara, pega essa oportunidade de treinar jiu-jitsu, aprende uma habilidade nova, que eu tenho certeza que vai ser uma mudança de chave na tua vida. Onde é que fica a Infinity? A Infinity fica na rua Humberto Lomeu, 685, casa 18, lá na Granja Portugal. Temos a nossa localização no Waze, no Google Maps também. Só colocar lá CT Romulo Leandro, que você vai bater mesmo em cima. Pois, Romuluzão, mais uma vez. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Gente, esse foi o Colmeia Talk de hoje. Até a próxima. Valeu!